meu nome é Silmara, tenho 46 anos e tenho uma filha chamada Taluana. E do ano passado para cá, eu vim sofrendo muito, porque ela sempre foi saudável. E de uma hora para outra, foi um boom, assim, de notícias ruins. Convulsões, internações e, por último, assim, ela foi entubada. A primeira vez ela começou a ter vômitos, e ela se debatia e a gente não conseguia segurar ela. E foi onde ela quebrou o braço esquerdo em 4 lugares, de tão forte que foi a convulsão. Sendo assim, a gente não sabia que ela já tinha alguma coisa no cérebro. O médico tratou como se fosse uma intoxicação alimentar e passou. Quando ela chegou no hospital, ela já estava desacordada, em coma, e eu só lembro que foi num dia 26 de maio, né? E eu só lembro da imagem da minha filha com aquele tubo e com a linguinha assim para fora e totalmente desacordada. E o meu marido falou assim, o que você quer que eu faça? Aí eu falei, vai no templo e entrega a nossa filha para Deus. E assim, na primeira semana só foram notícias ruins. Aí eu falei, eu só posso ou ficar aqui esperando ou eu vou para a luta, vou lutar pela minha filha. E quando eu vim na igreja, o pastor falou, Dona, faz um desafio com Deus. Eu já estava agradecendo a cura da minha filha, mediante aquele turbilhão de notícias ruins. Eu me apeguei a uma promessa que eu ouvi, sabe? Eu tinha uma certeza. E quando a médica falou, força, mãe, falei, eu tenho Deus. Depois do 10º dia, minha filha em coma, eles estavam tentando tirar o tubo dela. E eles falavam, a gente está diminuindo a sedação, mas a gente não está conseguindo tirar. Durante esses dias eu não pude entrar no hospital. O que eu fazia? Eu pegava aquela água e eu ia com a água, jogava na frente do hospital e pedia para Deus tirar todo o espírito de morte, que capacitasse os médicos e que trazesse minha filha de volta. E a primeira notícia boa que eu tive, o médico usou essas 2 palavras. A Taluana teve uma franca e significativa melhora. E foi descartado a possibilidade de uma metástase. Pastor, foi mais de 10 dias, eles falando que a minha filha estava com câncer terminal. Eu cria no impossível, já vai agradecendo a cura. E foi o que eu fiz. E aquela palavra falava tão forte dentro de mim que eu tinha certeza que o que estava acontecendo com ela ali não era para a morte. Era para testemunhar, honrar, glorificar o nome de Deus. A melhor notícia foi quando ela já tinha saído, né, do coma. O médico pegou e falou assim, você é um orgulho para a medicina. Em menos de 10 dias, o cérebro dela estava muitas lesões e muita água. Por um curto espaço de tempo. Porque, na realidade, o cérebro dela, ele fez uma melhora assim, em menos de 10, 15 dias. O neuro pegou, olhou para ela e falou assim, eu acredito em Deus e você é um milagre. E assim, eu quero levar até seu caso para um simpósio, porque... Taluana, eu achei que você não ia voltar. Eu tive morta, porque normalmente esses casos assim, ou a pessoa volta com algum tipo de sequela, né? Ou fica vegetativo, porque foi muita coisa no cérebro dela, né? E esse médico, ele olhava para ela assim, ele falou assim, a vontade que eu tenho é te abraçar, assim, porque senti energia, o milagre de Deus em você. Parece que ela não teve nada. O cérebro, os eletrocardiogramas, tudo normal. Que eu estou aqui para glorificar Deus, porque o que Ele fez na vida da minha filha foi impossível. Deus existe. A mais perfeita definição de fé vem da Bíblia. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Parece simples, mas o segredo dessa fé citada na Bíblia é a pureza. Essa fé que pode tudo, é livre de medo, não dá desculpas, não vê obstáculos como a distância. Vá se lavar no tanque de Siloé. Não é ansiosa porque sabe em quem está apoiada e é livre de preconceitos. Essa fé que o Senhor Jesus falou que pode tudo é pura. Se tiverem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, podem dizer a uma montanha: passe daqui para lá, e a montanha passará. Momento do impossível. Domingo, ao pôr do sol. Um forte clamor para buscar no Deus dos impossíveis a solução para aquilo que vem afligindo a sua alma. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. Até os médicos reconheceram que foi um milagre o que aconteceu com a filha da Silmara. Deus operou o sobrenatural, ressuscitou o morto. Ele faz o impossível. Por isso, meu amigo, não diga eu não posso, diga eu não quero. Porque quando se quer e crer, se você unir eu quero e eu creio, leia, tudo se torna possível. Chegue cedo. Nós teremos um momento dos impossíveis aqui no Templo de Salomão, neste domingo, ao pôr do sol. Recolha um pouco da água do poço do solo sagrado. Essa água é potável, essa água é gratuita, essa água vai ser usada para despertar a fé. E o impossível vai acontecer. Você que tem um familiar hospitalizado, você que está desenganado, chegou a hora de você crer, chegou a hora de você buscar. Se você unir o querer com o crer, aí o impossível vai acontecer. Meu nome é Jonathan, estou aqui pela primeira vez, vim de outra denominação. Chegando aqui no Templo de Salomão, não fui questionado, nem por religião, pelo contrário, fui acolhido. O que mais me chamou a atenção no Templo de Salomão foi a grandeza, né, que a gente vê na Bíblia, porém não sabe visualmente como é. E a recepção também foi muito boa, calorosa, as pessoas me acolheram bem aqui. É um ambiente de paz e muito seguro. A estrutura do templo é espetacular, né? Você não vai ver isso em nenhum outro lugar, acredito que do mundo, né? Só aqui mesmo. Chega a se sentir na Terra Santa. Para quem nunca foi, sim. O meu nome é Bruna, eu não frequentava nenhuma outra, não estava no momento em nenhuma outra religião. Eu cheguei aqui no Templo de Salomão através de um convite realizado pela minha cunhada, onde ela estava vindo, e ela foi muito bem recebida e acabou me fazendo o convite. Então eu resolvi vir, aceitei o convite, fui muito bem recebida. Quando eu cheguei, eu entrei, eu senti uma paz interior muito grande. Eu não fui questionada em momento algum sobre a minha religião. Realmente, aqui é uma experiência para todos são bem-vindos e eu achei interessante também porque eu tinha em mente que eu via na televisão e tinha algo para pagar, né? Então eu cheguei aqui, não precisei pagar nada, fui muito bem recebida e eu adorei o templo porque ele é enorme, você fica toda encantada com as estruturas, a forma que o pessoal fala, do jeito que eles te tratam. Quando eu chego aqui, eu sinto uma paz interior. Eu esqueço todos os problemas que eu tenho lá fora, eu passo o dia estressante no trabalho, quando eu chego aqui eu não lembro de nada. E é gratificante você estar aqui, o tempo que você fica aqui é muito bom. Meu nome é Ezequiel, eu sou de outra denominação cristã e hoje estou aqui no Templo de Salomão. E ao chegar aqui, vimos assim, muita paz, uma igreja muito receptiva. Para resumir tudo, foi assim uma bênção para a gente. É um lugar sagrado, onde a gente praticamente não consegue não vir. É muito bom e eu sinceramente recomendo. Quem nunca veio, venha, vale a pena. E mesmo sendo de outra denominação cristã, nunca fui abordado, pelo contrário, sempre
me receberam muito bem e nunca me questionaram sobre nada disso, nem religião, nem valores, não paguei nada, não pago nada, estacionamento, tudo gratuito, muito bem organizado. O que mais me chama a atenção aqui no Templo de Salomão é que tudo que a gente espera e que está escrito nas Escrituras Sagradas, a gente encontra aqui. São palavras assim divinas de Deus mesmo. E é uma casa aberta para todos os povos, religião, cor, para todos. É uma casa que está aberta para todos. Meu nome é Michele, eu sou católica. Eu decidi vir no Templo de Salomão através de um livro que eu comprei em Maceió em uma viagem com meu esposo. E aí eu tomei conhecimento da igreja e decidi vir com ele. E nunca ninguém questionou nada, nunca ninguém questionou a minha religião ou cobrou alguma coisa, valores, nada. A gente foi recebido de braços abertos, uma igreja acolhedora, que nos transmite paz. Eu percebo ao pisar aqui no Templo de Salomão que é um templo sagrado, que eu me sinto bem, transmite paz, um lugar santo. Meu nome é Alex. Eu vim inicialmente de outra denominação cristã, né? O que me chamou a atenção foram os programas da televisão. Cerca de 2 semanas antes de eu vir para cá, eu comecei a assistir. E eu recebi um convite na ocasião, né, para conhecer o Templo de Salomão. Até então, eu tinha curiosidade, tinha aquela vontade meio inibida dentro de vir até aqui, até que eu recebi o convite. Quando eu cheguei aqui, claro, no primeiro momento você fica impressionado com a parte estética, como é bonito, como é grande, né? Mas tem algo muito mais importante que isso que me chamou muito a atenção, que é a paz que a gente encontra aqui dentro. A gente é muito bem recebido, os levitas, os pastores estão sempre muito cordiais com a gente. Quebrei aquela lenda que falava que tinha que pagar para entrar, isso não é verdade. Foi muito bem atendido, estacionamento também seguro e foi uma experiência muito importante e surpresa para mim, né? Porque até então eu tinha uma imagem totalmente diferente do que falavam, né? Então foi um momento muito especial para mim. Quando eu cheguei aqui, ninguém me questionou nada sobre a minha origem de religião, né? De que denominação eu era, me receberam muito bem. O Templo de Salomão é uma casa para todos os povos, eu sou prova disso. Que testificam que o Templo de Salomão é uma casa para todos os povos, já que diariamente recebe pessoas de diferentes credos religiosos que almejam, acima de tudo, um ambiente propício para buscarem a Deus. Se você também deseja viver essa experiência divina, venha ao Templo de Salomão, que está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Eu cheguei na Igreja Universal muito cedo, desde pequeno. Frequentei um grupo jovem, um grupo de evangelização e cheguei a ser obreiro da igreja. Logo após fui colocado como auxiliar da igreja, pastor da igreja e fiquei por mais uns 2 anos e meio na obra. E num belo dia eu decidi sair da obra por conta própria e comecei a beber, comecei a frequentar baladas, comecei a me envolver com mulheres. Não tem um dia que não vem uma acusação e o medo de morrer, porque você sabe para onde a sua alma vai. Comecei a sentir dores no meu abdômen, constataram um nódulo de 5 centímetros no pâncreas. Eu só pensava em uma coisa, eu não pensava em cura, eu não pensava em nada, eu só pensava em minha salvação. Foram 12 horas de cirurgia, o médico chegou para mim, o intensivista lá da UTI, falou assim: você crê em Deus? Eu falei: creio. Aí ele falou assim: olha, nessa madrugada eu tive morrer, tive viver, tive morrer de novo e tive viver de novo. Foi num sábado, dia 7
de dezembro de 2019, às 16h59 da tarde. Foi quando eu tive a minha maior experiência com Deus. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu não pedi nada. Eu comecei a falar para Deus o quanto que eu amava Ele, o quanto que eu queria Ele de volta, se Ele me aceitava de volta. E foi nesse momento que eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu não tenho dúvidas de que eu realmente conheci a Deus. Se alguém disse que você não consegue mais voltar aos braços do Senhor Jesus, não é verdade. Você pode sim, e Ele quer receber você. Volte neste domingo. Continuaremos com o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Não importa a religião, essas pessoas entenderam que no Templo de Salomão se prega, se ensina a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então elas colocaram de lado o preconceito, as desculpas, a distância, o cansaço, né? Não deram ouvido às críticas, porque o que não falta é gente para dizer não vá, não creia, não faça, mas esses não resolvem o seu problema, esses não lhe ajudam em nada. Cabe você ignorar estas vozes e crer como diz as Escrituras Sagradas, meu amigo. Buscar a Deus, porque é isso que nós ensinamos aqui no Templo de Salomão. O Deus dos impossíveis está chamando você para conhecê-lo como realmente Ele é, e não como as religiões, as igrejas, as denominações apresentam. No Templo de Salomão, nós buscamos e servimos a Deus, apresentamos ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia. E Ele buscou e encontrou você. Ele quer que você o conheça e o sirva. Mas para isso, você tem que vencer a distância, o preconceito, o cansaço, as dúvidas, as críticas e chegar aqui. Depois, chegando aqui, o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Ele vai fazer o impossível. Dependia do nome da minha mãe, eu dependia de cartão de crédito da minha mãe. Meu esposo, o nome sujo, ficou anos com o nome sujo, dependia dos pais. Meu nome é Renata Lopes, eu sou farmacêutica, empresária. Nós chegamos na Universal, eu já estava casada na ocasião, isso em 2012. E nós chegamos no fundo do poço, com diversos problemas financeiros, ele com 2 empresas falidas, 2 sociedades, em torno de 500 mil de dívida. Eu muito doente, frustrada com a minha profissão, brigas no casamento, só problemas. A gente chegou perdendo apartamento, vivendo de humilhação e vivendo de aparência, porque as pessoas não imaginavam a vida que a gente vivia. Todo mundo via a gente bem, sempre bem na frente dos outros, mas quando a gente estava por detrás, só eu e ele, aí a situação era outra. Porque a gente tinha muito problema, principalmente financeiro, então o financeiro acaba acarretando todos os problemas, né? Nós passávamos em frente à Igreja Universal para irmos para a nossa casa. Então, um certo dia, a gente no fundo do poço, uma sexta-feira à noite, eu falei para ele, vamos vir aqui, vamos entrar. E a gente entrou. E foi assim que as coisas começaram a caminhar para mudar. Eu cheguei na igreja, ouvia muito falar de fidelidade, de dízimo. Eu discordava totalmente, eu achava um absurdo. Eu falava, imagina, eu vou no centro espírita, lá não tem isso. Eu sentava, meu esposo dava uma oferta, pegava um jornal, eu ficava lá folheando o jornal. E assim, com um desdém para Deus, eu não estava nem aí. Para mim era um jornal. E eu sempre orgulhosa, sempre marrenta, até querendo as coisas do meu jeito, porque eu nunca quis ouvir o que ninguém tinha para me falar, porque eu queria fazer o meu jeito. Eu não ouvia o homem de Deus de maneira alguma. Eu via o altar, eu via a fidelidade como dinheiro. A gente custou a entender que a gente tinha que depender de Deus. Mas a partir do momento que eu resolvi fazer um desafio, porque eu falo que com Deus foi um desaforo o que eu fiz. Aí eu falei, então tá bom. Então eu vou pegar esse saquetel e vou ver o que vai acontecer. Com muita raiva do meu coração, com muito ódio mesmo, porque era o meu dinheiro que, para mim, estava levando meu dinheiro.
Quando nós perdemos tudo, a gente não tinha dinheiro para fazer compra. Eu não tinha dinheiro, eu levava almoço, eu não tinha almoço para levar no outro dia para trabalhar, eu não tinha dinheiro para almoçar. Eu tinha um dízimo dentro do meu saquetel, então eu peguei aquele saquetel com o dinheiro do dízimo dentro e eu falei para Deus, eu não aceito, o saquetel está aqui, eu tenho dízimo. Eu poderia muito bem falar para o Senhor que eu preciso comer, porque eu não posso ficar sem comer, mas eu coloquei aquele dízimo dentro da geladeira e eu orei com uma fé. Eu lembro, isso foi uma quarta-feira à noite. Quando foi na quinta-feira, o meu esposo recebeu. Então foi algo assim que a gente lembra com prazer, porque a gente sabe que Deus responde. As coisas começaram a mudar, porque eu comecei a enxergar o que era Deus. Comecei a me entregar, comecei a buscar a Deus, comecei a ler a Bíblia, eu comecei a obedecer, eu comecei a colocar Deus acima de tudo, em primeiro. Eu tirei tudo que era acima de Deus, o meu casamento, tudo era meu esposo, a minha família. Então eu consegui entender o que era Deus e o que era a minha vida. Deus, exatamente em dezembro de 2014, ele já abriu minha visão para eu abrir uma empresa, uma farmácia de manipulação, que era uma área que eu detestava. Então Deus já mudou a minha visão. Hoje eu aprendi o valor de Deus estar em primeiro e eu estar em segundo. Hoje eu aprendi que os 90% rende muito mais do que quando eu tinha os 100%. Eu sou uma prova viva disso. A empresa hoje, no meio de uma pandemia, a gente cresceu 25%. A minha empresa, meu esposo tem mais 2 empresas, ele praticamente cresceu 100%. Hoje a gente vive bem, a gente compra o carro que a gente quer. A gente acabou de comprar um carro, mais um carro zero agora na pandemia. Então tá todo mundo reclamando, a gente está arrebentando, estou contratando mais uma funcionária para a empresa. Então assim, a gente só tem a agradecer mesmo essa obediência que a gente tem que seguir a palavra de Deus, o altar. Hoje é tudo diferente, hoje a gente come o que a gente quer, a gente compra o que a gente quer, a gente viaja para onde a gente quer. Não que isso seja o principal, mas isso é prazeroso, você não tem mais aquela humilhação. Hoje a gente vive, a gente tem uma vida abundante, a gente pode dizer. Marrenta, orgulhosa, preconceituosa, incrédula. Mas esta mesma mulher decidiu crer, fazer uma prova com as primícias, honrar a Deus em primeiro lugar. E Deus a surpreendeu. Ela que estava passando necessidade, não tinha nem para o dia seguinte o alimento, o almoço, né? No dia seguinte, ela provou e viu que Deus é bom. Você que diz, bispo, a minha vida está como era a vida da Renata e do marido dela. Sabe, um saquetel furado, tudo que entra sai, eu não consigo prosperar. Então, meu amigo, tome a decisão de honrar a Deus, porque o que está no saquetel furado se perde. Tudo que você colocar vai se perder. O que está no saquetel dizimado se multiplicará. E hoje está aí a Renata, seu esposo, prosperando à luz da palavra de Deus, porque eles estão honrando, não é uma igreja, não é um homem, mas estão honrando ao Criador, que promete repreender o devorador e multiplicar tudo aquilo que nós colocamos no seu altar. Qual é a sua escolha? Meu nome é Saulo Henrico Fidêncio, sou empresário, tenho 33 anos. Antes de chegar na igreja, eu ouvia falar mal da igreja e não gostava da igreja. Na verdade, eu não sabia por que eu não gostava, mas só pelo fato de ouvir, não gostava da igreja, não gostava do Bispo Macedo. Eu ouvia que ele era ladrão, que era charlatão, ouvia muito mal da igreja, que a igreja só queria o dinheiro. Eu sabia que ele tinha sido preso, eu ouvia noticiários, né? Mas eu me perguntava, né? Como uma igreja desse porte, que falava de tudo, o líder ser preso, né? Então eu não entendia o que poderia estar acontecendo. Meus familiares, a maioria de outra denominação, inclusive até de uma igreja tradicional, vamos dizer assim, e eu não via muito bom testemunho em alguns deles. Então, isso me afastava de igreja. Eu não queria saber de igreja. Quando chegava algum crente, algum cristão falando para mim sobre Deus, eu não queria ouvir. Eu, sem conhecer a Deus, sem estar numa igreja, a minha vida, aparentemente, eu era muito orgulhoso, então eu achava que minha vida era boa, comparado a alguns cristãos que eu via, né? Porque eu não traía minha esposa, eu não roubava, eu não bebia bebida alcoólica, não usava droga.
e achava que eu estava bem. E eu via a vida dessas pessoas, para mim eu achava que eu já estava melhor do que eles. Então eu não precisava de Deus. Havia um vazio enorme em mim. Eu tinha muita mágoa. Mágoa do meu pai, que era alcoólatra. Mágoa da minha mãe, que pelo fato dela ter uma luta muito grande com o casamento dela, ela acabava descontando em nós, né? Nos filhos. E ela cobrava muito. Ela tinha muita cobrança da parte dela. Então eu fui crescendo com muita mágoa dela, do meu pai, de algumas outras pessoas, e eu tinha um vazio, realmente tinha um vazio enorme. Eu tinha família, tinha minha esposa, meus filhos, mas nada era completo. No meu almoço, passava no horário o balanço geral, e nele passava um minuto de paz com o bispo. E o bispo ele era muito incisivo. Vem para cá, vem que sua vida vai mudar. E eu ficava, poxa, por que tão insistente na parte financeira? E eu com a vida financeira derrotada. Eu assisti durante mais ou menos em torno de um ano essa chamada e eu era muito incisivo, né? Eu não queria. Mas minha esposa, ela buscava uma igreja já há uns 5 anos. Ela ganhou uma Bíblia e ela era católica, mas não era praticante. Quando ela começou a ler a Bíblia, ela entendeu quem era Deus. E dali ela já deixou de ser católica na hora. Ela tirou os santos que tinha na carteira dela e eu só acompanhava. E ela falava que queria colocar nossos filhos no caminho de Deus, criar eles no caminho de Deus para ser bons homens, né? E eu ficava quieto, não falava nada. Então ela foi buscando, até que um dia a nossa situação financeira apertou muito e ela falou assim, eu já sei para onde a gente vai. Nós éramos daquele casal que falava, a gente vai em qualquer igreja, menos a Igreja Universal. Mas ela não sei porquê, ela não quis falar para mim para onde era. Ela já tinha pesquisado já há muito tempo. Já tinha pesquisado que tinha que deixar o celular, já tinha pesquisado que tinha escola para as crianças. Então ela já tinha pesquisado tudo, não me falou. Ela não me falou. Ela só falou no dia. Colocamos todo mundo dentro do carro, ela falou, e aí, para onde a gente vai? Ela falou, vamos para o Templo de Salomão. Aí eu olhei assim, eu falei, mas não sei nem chegar lá. Ela falou assim, não sei, vamos lá. Aí a gente foi indo, foi conversando no caminho. Bom, a primeira coisa que a gente chega no Templo de Salomão e a gente tem um impacto é a estrutura, né? É uma estrutura grandiosa, é linda, é muito bem acabada, ela é bonita aos olhos de ver. E quando eu pus os pés dentro do templo, foi muito forte, foi diferente. Foi algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, de verdade. Foi algo muito grande, parecia que eu estava tendo um encontro com Deus. Porque a gente tinha ido em algumas igrejas antes e era muita gritaria, muita música alta. Tinha uma igreja que até tinha dança. E daquilo ali eu falei, poxa, não é esse meu lugar. E quando eu cheguei no Templo de Salomão foi totalmente diferente. Houve paz. A paz é impressionante. Não tem como descrever a paz que eu senti quando eu cheguei. Então, quando eu abri o meu coração, que eu me desmontei, ali Deus falou comigo e falou que ali era meu lugar. No segundo domingo a gente virou dizimista, coisa que a gente não entendia. A gente entendeu que o ser dizimista era colocar Deus em primeiro lugar. E a palavra foi entrando, a gente viu que era uma palavra pregada inteligente, de forma inteligente. Era algo que eu não tinha conhecido, algo que eu não tinha ouvido falar. Então a gente foi entendendo, fui acompanhando na Bíblia e tudo que foi pregado, a gente conseguiu ver que estava escrito na Bíblia. Esse foi o mais importante. Então a gente começou a procurar uma igreja próxima do nosso bairro. O pastor falava exatamente como o bispo pregava no Templo de Salomão. O mais importante é que era tudo igual. A fé era a mesma, a pregação era a mesma, os propósitos eram os mesmos, tudo era o mesmo. Então a gente se sentiu em casa. A gente já tinha um conhecimento do templo, a gente se sentiu em casa. Ouvi falar do Espírito Santo, mas algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? Então o pastor pregava, falava, você tem que buscar o Espírito Santo para você ser uma pessoa melhor, para você ter direcionamento, para você ser mais inteligente. E aquilo, eu ficava assim, falei, poxa, o que eu tenho que fazer para buscar, né? Eu me perguntava e a gente conversava com o pastor, ele atendia, ele dava a direção para a gente e eu fui aos poucos pontuando, até que um dia, numa quarta-feira, eu lembro até como hoje, era uma quarta-feira, ia iniciar o jejum de Daniel. O pastor pregou o seguinte, ele falou assim, você que tem mágoa de alguém,
não importa quem seja, começa a falar o nome da pessoa e perdoa ela agora. E dá espaço para o Espírito Santo. Na hora, eu falei o nome da pessoa e falei, fulana, eu te perdoo. Não era uma só, eram mais de duas. Fui falando uma por uma. Fulano, eu te perdoo. Ciclano, eu te perdoo. Na hora, foi incrível. O Espírito Santo veio. Que dia! Foi algo maravilhoso, algo que nem o nascimento dos meus filhos foi tão grandioso quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo preencheu todo o buraco que existia. Hoje eu não tenho mágoa de ninguém. Hoje eu sou uma pessoa feliz, tenho um casamento feliz, meus filhos são uma bênção. Hoje eu aprendi com o Bispo Macedo, coisa que minha mãe não me ensinou. Foi pedir bênção para ela. Uma coisa muito forte, uma pregação dele uma vez, ele falava que ele pedia bênção para a mãe dele até o último dia de vida dela. Por quê? Porque ele tinha certeza que ela foi posta por Deus como uma autoridade para abençoar ele. Então a palavra tinha poder do que saía da boca dela. Então eu aprendi ali, na hora eu entendi. Falei, poxa, bacana, vou pedir a bênção para minha mãe a partir de agora. E eu expliquei para ela o porquê. Ela mesmo sem entender, ela falou, Deus te abençoe. E desde então, de lá para cá, todo dia, toda vez que eu vejo ela, pode ser mensagem no WhatsApp, pode ser ligação. Primeira coisa que eu falo, bênção mãe. Ela fala, Deus te abençoe, meu filho. Hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu posso dizer assim. Eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou fiel à minha esposa e, acima de tudo, sou fiel a Deus. Deveria ter vindo antes. É como aquela canção que fala, que eu não vou me lembrar agora, mas se antes eu soubesse como é doce te servir, não perderia o tempo que eu perdi. E é isso, é o meu resumo de vida. Se eu soubesse antes que seria algo maravilhoso, eu teria vindo antes. O Saulo creu em fake news até o dia em que ele decidiu ser sincero e reconhecer o seu real estado. Ele estava julgando o bispo, sabe, sendo preconceituoso com a Igreja Universal, quando ele era um homem problemático, amargurado, que guardava mágoas, inclusive, do seu próprio pai. E quando ele decidiu, então, reconhecer o lixo que ele carregava dentro de si e colocar para fora tudo aquilo, então, ele foi transformado, foi cheio do Espírito Santo. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo. Por isso, diga, não aguento mais, chega. Diga, eu não aceito mais esse lixo de informações contrárias à palavra de Deus, preconceituosas, pensamentos, sabe? Fake news, mentira. Eu estou cansado de aceitar este lixo na minha mente, este lixo no meu coração, este lixo no meu vocabulário, na minha boca. Vá, faça um teste, faça uma prova, vá e tire as suas próprias conclusões. Domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós recebemos pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo. Pessoas que, muitas delas, vêm justamente para tirar a prova, fazer um teste, né? Tirar as suas dúvidas, fazer a prova dos 9. E elas saem daqui surpreendidas. Com você não vai ser diferente. Meu nome é Carla Araújo, eu tenho 36 anos e sou professora. Minha infância, desde que eu me entendo por gente, sempre foi muito complicada. Meu pai servia na casa de religião, ele era o responsável pela casa e ele se dedicava a ajudar muitas pessoas, mas prejudicava até os de dentro de casa. Eram só brigas, violência, o tempo todo castigos físicos. Os meus pais brigavam todos os dias, em vários momentos do dia, e as agressões eram algo que nenhuma criança deveria presenciar, mas infelizmente eu e meus irmãos presenciamos. Eu perdi 2 irmãos em 1 ano e meio. O meu irmão morreu aos 24 anos de um câncer. Ele teve o câncer em outubro e em abril nós estávamos enterrando esse irmão. E particularmente era o irmão que eu mais amava, era o irmão que eu era mais apegada, era o meu protetor. Muitas das vezes esse irmão, ele se colocava na frente para apanhar por mim. Então era um irmão que eu amava muito. Desculpa. E aí eu perdi esse irmão. 1 ano e meio depois, a gente ainda se recuperando.
a gente perde nosso outro irmão assassinado. Um amigo, em uma discussão, o matou, jogou no rio e a gente só foi descobrir o corpo dias depois. E com a perda dos meus irmãos, isso só foi piorando, porque eu me vi sozinha. Porque o meu pai também, ele acabou falecendo nesse meio tempo, de tanta tristeza por ter perdido 2 filhos. Ele acabou ficando tão triste, nós perdemos nosso pai também. Então, acabou que, de repente, 5 dentro de uma casa, nós nos vimos só eu e minha irmã. Então, a depressão, ela encontrou espaço. Quando eu me descobri depressiva, eu não sabia o nome do que eu sentia. Eu tinha sintomas, eu sabia que os sintomas não eram normais. Eu sabia que eu não estava dentro da normalidade. Porque de início eu queria ficar trancada, eu ouvia vozes, eu via vultos, eu vivia perturbada dentro de casa, eu não conseguia dormir, eu fiquei 1 ano e 8 meses sem dormir, era só sentimento de morte, eu queria me matar, eu queria acabar com a minha vida. O meu auge da depressão era tão grande, a minha agressividade, o ódio que eu tinha dentro de mim, por tudo que eu tinha sofrido no passado, pela minha mãe ter me deixado, ter me abandonado, eu começava a bater minha cabeça na parede até sangrar. Enquanto o sangue não descia, enquanto eu não via sangue, enquanto eu não me autoagredia, aquilo não passava. Então era necessário. É como comer e beber. Eu tinha que fazer aquilo, ou do contrário, eu não conseguia atingir a paz necessária. Só tinha um jeito para mim, como meu pai mesmo tinha me ensinado desde criança, a morte. Foi aí que eu pensei, por várias vezes, tentar suicídio e acabar com a minha vida. Tentei de outras vezes, com faca, tomei alguns medicamentos, mas a última delas foi a pior para mim. Foi quando eu resolvi que eu ia pular da ponte da minha cidade. Nas minhas tentativas de suicídio, eu já conhecia a Igreja Universal, já ouvia falar da Igreja Universal. Mas era um lugar, uma porta que eu não bateria. Eu costumava dizer que eu não entraria na Igreja Universal nem morta. Nada do que... O que estava acontecendo comigo eu poderia sofrer sozinha, mas para uma Igreja Universal eu não iria. Entrar naquelas portas era um plano fora de cogitação, em hipótese alguma. Eu tinha espíritos, entidades que tomavam conta de mim, que cuidavam de mim, embora não estivessem cuidando. Embora não estivesse suprindo a minha necessidade espiritual. Então, a Igreja Universal, hipótese alguma, eu já tinha uma religião, eu já tinha uma orientação religiosa. Então, eu pensava assim, eu não vou na Igreja Universal nem morta. Se alguém tiver que me ajudar, vai ser as minhas entidades, vai ser os espíritos. A minha mãe já conhecia o trabalho da igreja e, embora eu a odiasse e desejasse a morte dela todos os dias, ela disse para mim que ela queria um presente. E ela falou assim, você não me considera como mãe, mas é meu aniversário, você me dá um presente? E eu, com a intenção de me livrar dela, eu falei, tá, fala logo o que você quer. E ela falou da Igreja Universal e me pediu para participar de uma reunião. O pastor estava fazendo uma reunião, uma oração forte, e o espírito a quem eu servi estava ali, de joelhos, de uma situação bem complicada, porque eu já tinha reconhecido pela voz, eu tinha certeza que não era uma enganação, não era um teatro, como eu pensava que era um teatro, eu acreditava que as pessoas eram pagas para fazer aquilo dali. Só que, para quem conhece, para quem serve, para quem servia, aquela voz é muito audível, é muito clara. Então eu percebi ali que era a mesma entidade a quem eu servia e estava ali naquela situação desconfortável. Ali os meus olhos se abriram. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu fiquei muito assustada, eu fiquei revoltada por estar tanto tempo dando obediência a quem, para mim, naquele momento, deixou de ser digno da minha obediência, da minha cabeça, da minha vida. Através dessa reunião, eu consegui me libertar os meus pensamentos que estavam presos, e eu comecei a olhar a Igreja Universal de outra forma. Foi ali que eu me libertei, foi ali que eu vi que os meus problemas, aos pouquinhos, eu estava conseguindo resolver os meus problemas interiores. Foi ali, o perdão foi praticamente que automático, eu perdoei a minha mãe através dessa reunião, porque aquele peso, aquela mágoa, aquela agressividade, aquele ódio que eu tinha por ela, que eu queria vê-la morta, se transformou em amor. Eu comecei a olhar minha mãe diferente, eu comecei a ser uma outra pessoa. E o primeiro benefício que eu alcancei na reunião do descarrego foi dormir. Eu estava 1 ano e 2 meses sem dormir,
eu não tinha paz, eu deitava minha cabeça no travesseiro e não conseguia pegar no sono. Eu dormi naquele dia, então foi o primeiro benefício que eu tirei dessa reunião e que até hoje é mantido. Eu consigo dormir, eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro e ter paz. Eu fui liberta da depressão. Hoje eu não preciso mais bater minha cabeça na parede para resolver os meus problemas. Eu aprendi, eu tive uma direção. Isso para mim não tem preço. Eu achei um versículo na Bíblia que dizia que quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. E isso me preocupou bastante. Porque eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir o meu objetivo, que era permanecer. Eu queria ficar ali naquela fonte para sempre. E só o Espírito Santo poderia me dar isso. Eu queria receber mais de Deus. E aí eu comecei a perguntar às pessoas que estavam ali ao meu redor, que me receberam, o que eu podia fazer para ter o Espírito Santo. E eu comecei a fazer propósitos com Deus. Eu comecei a me dedicar à leitura da Bíblia. Eu comecei a fazer jejuns, orações, desafios com Deus para receber o Espírito Santo. Eu sabia que eu tinha recebido o Espírito Santo pela alegria que eu fui tomada. Eu comecei a ser diferente de tudo aquilo que eu era. Eu era uma pessoa triste e eu comecei a ter uma alegria incontrolável dentro de mim. Algo surpreendente. As pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, como você está diferente. O que você fez? E eu dizia, nada. E elas, não pode. Alguma coisa você fez, você está muito diferente, seus olhos estão brilhando. Ali eu sabia que eu já tinha recebido o Espírito Santo no dia 14 de novembro, em uma manhã de domingo, em uma reunião maravilhosa. Eu recebi a presença do meu Deus. Eu recebi a certeza de que eu estaria pronta para o que desse e viesse. Eu estaria pronta até a volta do meu Deus, até a volta do Senhor Jesus. E eu fui tomada de uma alegria imensa e até hoje essa alegria está dentro de mim. Minha vida hoje eu posso traduzir como uma vida abençoada, perfeita. Porque tudo aquilo que me afligia antes de eu conhecer o Senhor Jesus, antes de eu receber o Espírito Santo, hoje já não me aflige mais. A começar pela minha vida sentimental, que foi o principal motivo da última tentativa de suicídio. Hoje em dia eu sou abençoada, eu sou casada com um marido que me ama, que faz tudo para me ver feliz. Eu sou abençoada em todas as áreas da minha vida, na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental. Em todos os aspectos da minha vida, hoje eu posso dizer que eu sou completa, que eu sou feliz, que eu sou realizada. Tudo que eu sentia pela minha mãe se transformou em um amor completo. Eu cuido dela, eu a amo, nós saímos juntas, tudo que ela me pede, eu estou sempre disposta a fazer. O Espírito Santo mudou tudo, tudo. Nada do que minha vida é hoje lembra o que foi antes. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo na minha vida, tudo. Não sei o que seria da minha vida se não fosse Ele. Provavelmente eu já estaria até morta, porque a vontade de acabar com a minha vida era muito grande e o Espírito Santo ele trouxe vida para mim. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada nessa vida, por nada. Nem a minha filha preenche o lugar do Espírito Santo, nem o meu marido que eu tanto amo preenche o lugar do Espírito Santo. Eu não trocaria por nada nessa vida. Ele é o primeiro na minha vida. Ele é o dono da minha cabeça, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha alma. Eu me entreguei para Ele e eu não volto atrás. Essa decisão já foi tomada, eu sou dele. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes, pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Mas enquanto ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele, e correu, e abraçou-o e o beijou. Domingo, ao pôr do sol,
a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas, Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo. Chegue cedo. A Carla estava marcada por traumas. O pai que servia aos encostos veio a falecer, o irmão com 24 anos faleceu prematuramente com câncer, outro com 21 anos foi assassinado e o seu namorado traiu ela com a própria irmã. Um trauma atrás do outro. Ela que não podia dormir por mais de 1 ano e 8 meses. Ela deitava, mas não conseguia descansar. Você que está aí agora dizendo, bispo, minha cabeça, minha vida está como a da Carla. Eu preciso de ajuda. Você pode ligar agora para a nossa central de atendimento. Aqui no Templo de Salomão nós temos uma equipe de auxiliares, levitas, obreiros e esposas de pastores para ouvir você, lhe orientar. Porque neste domingo nós vamos lhe ungir com o óleo do candelabro de 7 braços que eu consagrei. Nós consagramos a Deus em oração para que nesse mês de janeiro você seja possuído pelo Espírito do Senhor. Bom, eu quero que você acompanhe esta gravação que nós fizemos aqui no tabernáculo, que foi criado, orientado pelo próprio Deus, como relata no livro de Êxodo. Acompanhe. Estamos aqui no tabernáculo desenhado pelo próprio Deus para que o seu povo tivesse uma aliança com ele, andasse na sua presença e Deus então derrotasse os seus inimigos e abençoasse o seu povo em tudo. O candelabro de 7 braços, desenhados pelo próprio Deus, é símbolo das 7 manifestações do Espírito Santo. E neste ano de 2021, nós vamos na reunião do encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, ungir você com este azeite, símbolo do Espírito Santo, para que você seja possuído pelo Espírito do Altíssimo. Qual é o seu espírito? Medo? Ansiedade? Indefinição? Malícia? Orgulho? Violência? Inconstância? Qual é o seu espírito? Meu amigo, se em você não está o Espírito do Senhor, então você tem um outro espírito. E é justamente isso que impede você de ser filho de Deus, de ser uma pessoa realizada, de ser uma pessoa salva, de ser uma pessoa forte. Quem tem o Espírito do Senhor tem o espírito da definição, tem o espírito da coragem, tem o espírito da certeza, tem o espírito da força, tem o espírito da constância, da perseverança, tem o espírito da bondade, da justiça, do amor, da verdade. Essa é a proposta para você, católico, evangélico, espírita, budista, testemunha de Jeová, judeu, muçulmano, pobre, rico, ateu, não importa. Seja você famoso ou anônimo, se você não tem o Espírito do Senhor, você tem um outro espírito. E por isso você não é feliz, você não é realizado, você é triste e apagado. Mas chegou a hora de você ser aceso pelo Espírito do Senhor. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Busca por realizações. Uma carreira de sucesso, um corpo perfeito e a família dos sonhos. Lidar com os problemas do dia a dia não é uma tarefa simples. A vida agitada e a busca por realização pessoal tem levado muitas pessoas a se perderem em meio aos seus próprios compromissos. Na tentativa de alcançar altos padrões de vida, muitos se sentem frustrados com a desordem na vida pessoal. A falta de estrutura familiar também pode influenciar as más escolhas.
E foi pensando nisso que os evangelistas do Templo de Salomão realizaram o último EVG Night unissocial do ano, no bairro da Barra Funda, com o objetivo de oferecer apoio espiritual, jurídico e alimentação. E o principal, uma palavra de vida, onde é possível reverter este quadro, ainda que pareça impossível e sem saída. Sim, eu acho que é um projeto onde a pessoa acha esperança, né? Onde ela se encontra, que é onde ela tenta ver até mesmo uma solução para o problema da vida dela, não é verdade? Até porque a gente trans que trabalha na rua, a gente sofre bastante. Então isso acolhe a gente, não é verdade? Quando a gente nem vai até eles que vêm até a gente. Isso já é um grande, pra gente já é uma vitória, não é verdade? Por causa que a gente ouve palavras de Deus. Tipo, saiu um peso, né? Tô me sentindo livre, feliz.
O Espírito Santo nos tem dado compaixão, disposição, amor, coragem. Os membros da Igreja Universal, os obreiros, evangelistas, nós, bispos, temos patrocinado esta obra social que está ligada ao espiritual e por isso não medimos esforços para ajudar as pessoas, independentemente da sua classe social, da sua nacionalidade, do seu nível cultural, da sua formação, porque sabemos que Deus não vê nada disso, Deus vê a alma. E quem tem o Espírito de Deus vê como Deus vê. Nós valorizamos e olhamos a alma que precisa de resgate, de salvação. Meu amigo, preste muita atenção. Enquanto você não receber o Espírito Santo, então você vai estar resistindo, né, à verdade. Não resista mais. Pare de resistir à verdade e seja liberto, porque o Espírito de Deus é a verdade. Qual é o espírito que você carrega? Um espírito de mentira? De religiosidade? Um espírito de indefinição, não sabe o que quer? Um espírito de vingança? Um espírito de orgulho, de autossuficiência? Então o Espírito Santo não está em você. O Espírito Santo é o espírito da verdade, é o espírito da definição, da humildade, é o espírito da paz. Por isso que neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, na reunião do encontro com o Espírito Santo, diga: eu serei batizado. Nós vamos lhe ungir. Os sacerdotes vão ungir o alto da cabeça das pessoas que estarão buscando o batismo com o Espírito Santo. E você que já é batizado, como eu, seremos renovados. Vamos usar o óleo do candelabro de 7 braços para que as 7 manifestações do Espírito Santo façam parte da sua vida. Nesse mês de janeiro, a primeira manifestação é Espírito do Senhor. Traga a sua Bíblia, vamos estudar o livro do Apocalipse. E não esqueça, aceite o desafio de obedecer à palavra de Deus e Ele transformará a sua vida. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui